Buenas, pessoal! Vamos lá, continuando aí as nossas atividades com relação ao banco de dados. Como dito anteriormente, na última aula a gente fez a integração aí, consultas, né, utilizando o inner join, e também fizemos, né, os apelidos, o tal do alias, né? Se você não viu ainda, está com dúvida, dá uma revisada lá no vídeo passado. E hoje a gente vai pensar na situação desse campo interesses aqui, né? Quem assistiu aí, vem assistindo os nossos vídeos, em um vídeo passado eu já adiantei, vamos pensar assim, que esse interesses aqui provavelmente ele se tornaria uma nova entidade nesse nosso modelo de entidade de relacionamento, certo? Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho mais, né, de um amigo que tem o mesmo interesse, né? Por exemplo, eu posso ter vários amigos que se interessam, por exemplo, por filmes. Posso ter vários amigos que se interessam por festas, certo? Então, numa situação dessa, o que acontece? Essa informação ela não é inerente, né? Não faz parte daquela situação, daquela entidade amigo. Por quê? Porque ela pode se repetir, né, várias vezes. Lembrando aí, por exemplo, que eu tenho lá, né, falando de outros atributos aí dessa entidade amigo, por exemplo, e-mail, nome, são informações que definem o meu amigo. Nessa questão do interesse, não. Certo? Então, nessa situação, nesse vídeo aqui, a gente vai separar essa entidade de interesse e vamos fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui, né, de relacionamento entre a entidade amigo, entre a entidade interesse. Então aqui na entidade interesse eu vou colocar um atributo também determinante, vou chamar ele como todos os outros, ID. Esse ID vai ser um número inteiro. Lembra por que eu já estou colocando aqui? Ó? Já estou fazendo essa modificação dos dados, porque o próprio BR modelo já vai me dar, por exemplo, o esquema lógico, né? O esquema físico ali, para que eu possa desenvolver isso, né? Inserir automaticamente isso lá no meu banco de dados, certo? E meu interesse também vai ter um outro atributo, vai ser um atributo de texto, ao qual eu vou chamar de interesse mesmo. Interesse. Certo? Esse interesse vai ser um varchar e eu vou colocar aqui de 40 posições. Certo? Ok. Então eu já tenho aqui minha entidade interesse, minha entidade amigo, e aqui existe uma relação. Vai existir um relacionamento entre a entidade amigo e entre a entidade interesse, certo? Ó. Então eu tenho este relacionamento aqui, ó. Vou tentar trazer para cá para ver se a gente consegue. Depois eu peço para organizar, botão direito, organizar atributos. Pelo menos a gente consegue ver essa linha aqui, ok? Então, meu amigo possui, vou colocar aqui o nome desse relacionamento de possui interesses, certo? Agora, naquela lógica, né, da pergunta de inda e vinda, para a gente entender qual seria a cardinalidade desse relacionamento entre amigos e interesses, a gente faz a pergunta né, tanto no relacionamento do amigo para interesses quanto de interesse para amigos, ok? Então vamos pensar assim, ó. O meu amigo ele possui quantos interesses? Ou ele pode possuir quantos interesses? Né? Se a gente até der uma olhada na base de dados, a gente inseriu, né, dentro dos nossos amigos vários interesses, muitas vezes separados por vírgula. Ok? É isso que eu não quero. A gente vai separar isso e vai montar aí uma estrutura, né, pensando na normalização do banco de dados, ok?
Então, estou seguindo algumas regrinhas da normalização aí, que a gente vai ver isso, né? Quem não viu ainda vai precisar voltar lá na parte de modelagem de dados e para recuperar esse conhecimento lá. Tudo bem? Então, olha lá. Meu amigo pode possuir, né, quantos interesses? Então, na realidade, o meu amigo ele pode possuir vários interesses, né? Um amigo meu ele poderia gostar de filme, poderia gostar de música, poderia gostar de fotografia. Então, só nessa situação eu tenho um amigo que possui 3 interesses, ok? Então, essa cardinalidade desse meu amigo seria nessa situação do relacionamento, né? Do relacionamento amigo para o relacionamento do relacionamento amigo para interesses, eu vou ter um relacionamento 1 para n, certo? Então, 1 para n daqui para cá. Agora, um interesse, por exemplo, o interesse filmes. Né? O interesse filmes, ele pode pertencer a quantos amigos? Né? Pode ser possuído aí por quantos amigos? Se a gente lembrar aí do comecinho que eu comecei a falar com vocês ali, no comecinho da nossa gravação, um interesse pode, né, estar relacionado a vários amigos. Por exemplo, posso ter vários amigos que gostam de filme, posso ter vários amigos que gostam de música, ok? Então essa cardinalidade neste sentido também é 1 para n, ok? 1 para n, 1 para n, tranquilo? Então a gente já tem toda essa parte aqui feita no nosso esquema lógico e agora eu preciso gerar, né, o esquema lógico de novo para mostrar para você o que acontece quando eu tenho um relacionamento n para n. A gente, em vídeos passados, a gente viu, né, a gente comentou com vocês que quando eu tenho um relacionamento 1 para n, certo? Que é o relacionamento, por exemplo, entre cidade e amigos, o lado que é n, né, o lado que é n dessa relação, ele vai receber, né, o atributo determinante. Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente já finaliza esse raciocínio. Deixa eu só recuperar essa informação para vocês aqui. Ó. Se a gente dá uma olhada no relacionamento 1 para n, ou seja, um amigo, né, reside em uma cidade, mas uma cidade pode ter vários amigos. Então, o n está do lado de amigos. O n estando do lado de amigos nessa relação 1 para n, o que significa? Significa que o meu determinante aqui, ó, PKID, que é a chave primária da tabela cidade, ela vem para a tabela de amigos como chave estrangeira. Tudo bem? Isso é um relacionamento 1 para n. Se a gente der uma olhada no nosso... Se a gente der uma olhada aqui no nosso modelo de entidade de relacionamento, e a gente fizer a somatória aqui, por exemplo, ó, 1 para n, se a gente pudesse somar, né, mais n para 1, vamos pensar assim, eu teria um relacionamento aqui chamado n para n. Certo? Esse relacionamento, por exemplo, ele seria o que a gente chama de um relacionamento n para n, ou seja, vários para vários, certo? Onde vários amigos podem ter vários interesses, né? Um amigo pode ter vários interesses e um interesse pode ser foco aí de vários amigos, tudo bem? Então, no relacionamento n para n, eu vou pedir para gerar o esquema lógico aqui de novo e vamos verificar o que acontece nessa situação de um relacionamento n para n. Então, eu vou pedir para gerar um esquema lógico. Daqui, olha, não mudou nada, ok? Beleza? Tem uma variação aqui nos dados, né? Na quantidade dos dados aqui, mas eu acredito que eu não tenha salvo lá no outro as informações corretas de dados. Mas o que importa para a gente aqui neste momento é essa informação aqui, ó. Quando eu tenho, como eu disse aí, quando eu tenho um relacionamento 1 para n, o lado n vem para a tabela, né? Como uma chave estrangeira. Quando eu tenho um relacionamento n para n, ou seja, vários para vários, que é esse caso aqui, a regrinha fala que para um relacionamento n para n, eu preciso
ter, né? Preciso criar uma tabela de relacionamentos. Então, esse relacionamento aqui, ó, esse relacionamento, como ele é N para N, a regrinha diz que ele vai virar uma estrutura. O que seria uma estrutura? Seria uma tabela nova, certo? Se a gente der uma olhada aqui, essa tabela é uma tabela nova gerada por um relacionamento N para N, aonde o determinante, né, das tabelas vem para cá como uma chave estrangeira. Então vamos mudar esses nomes aqui só para manter nosso padrão de nomenclatura. Eu vou chamar aqui, por exemplo, FK de amigo e vou chamar esse próximo aqui de FK interesse. FK interesse. Tudo bem até aqui? Então, olha lá. FK amigo é a chave estrangeira da chave primária de amigo e o FK interesse é a chave estrangeira para a chave primária interesse. Então agora a gente já tem essa estruturinha aqui, certo? E a gente precisa que ela seja inserida ou criada na minha base de dados. Então eu já tenho 1, 2, 3 tabelas, eu vou passar a ter 4, 5 tabelas. Precisamos criar essas duas tabelas. Ok? Se você está usando o BR modelo, a gente pode utilizar justamente essa situação aqui. Vamos ver se ele permite que eu faça. Eu preciso que esse botãozinho ligue. Então vamos tentar mexer alguma coisa aqui para ver se ele liga lá. Para gerar o esquema físico para mim. Será que se salvar a gente consegue? Ah, já liberou o botãozinho lá. Gerar esquema físico. Por que gerar esquema físico? Porque a hora que eu gero um modelo físico, ele vai gerar para mim, por exemplo, olha lá, uma tabela de relacionamento. Ó. Create table interesse, create table, a gente deu o nome de possui, mas eu vou chamar essa aqui de RL, porque ela é uma tabela de relacionamento, certo? Olha lá, RL, amigo, interesse. E eu vou tirar o possui de lá. Certo? Ele criou toda a estrutura para a gente aqui de novo, certo? Porém, eu não vou trabalhar com essa estrutura. Eu vou analisar o que eu quero aqui. Ó. Create table estado, eu já tenho a tabela estado. Create table cidade, eu já tenho a tabela cidade. Create table amigo, eu já tenho a tabela amigo. O que me interessa neste momento é esse create table aqui. Ó. Certo? Também não vou fazer este código que são as chaves, né? As chaves estrangeiras, as constraints aí que a gente vai falar delas mais para frente, ok? Então eu vou gerar esses dois códigos aqui, vou abrir o meu script onde eu estou concentrando todos os códigos. Ok, vamos lá. Vou abrir o script, banco de dados, e eu tenho aqui comandos aqui, ó, SQL. Então, nossos comandos aqui dessa sequência de vídeos estão aqui, ó. Tanto é que a gente tem o último assunto, foi o alias, e o último select que a gente fez. Então, aqui, ó, continuando a normalização, relacionamento N para N, novas tabelas. Ok? Então, vou copiar essa informação aqui e vou adaptar essa informação de acordo com os dados aí que eu tenho dentro do meu banco de dados. Então, olha lá, create table, interesse, ok, interesse, só vou colocar aqui tb interesse. Por quê? Porque é uma tabela, certo? Esse ID eu vou chamar de pkid, ele é inteiro ou int, eu vou colocar só o int, que é uma linguagem mais própria aí do MySQL, ok? pkid int, primary key, e eu quero auto increment.
ok? E depois eu quero um campo chamado interesse de texto, varchar com 40 posições, ponto e vírgula. Depois eu vou criar uma tabela de relacionamentos entre amigo e interesse, onde eu tenho FK amigo do tipo int e o FK interesse do tipo int, ok? Ponto e vírgula aqui também, ok, já adaptei o meu código, Ctrl C, vou abrir meu banco de dados e vou, deixa eu ver, porque eu estou nessa tabela, vamos lá, use amigos, ok, deixa eu só verificar, show tables, TB amigo, TB cidade, TB estado, ok, fizemos tudo isso no vídeo passado, acertamos tudo, agora vamos fazer os relacionamentos aqui, ó. Lá, create table, vou criar criei a tabela interesse e criei a tabela amigo interesse. Então, se eu der um select aqui de novo, um show tables, a gente vai perceber agora que eu tenho a tabela de interesse e a tabela de amigo interesse. Ok? Beleza. Criamos as duas tabelas. Próximo passo agora, no próximo vídeo, faremos o quê? Vamos preencher a tabela de interesse, certo? Se der tempo no próximo vídeo, a gente também faz o relacionamento entre essas duas informações, beleza? Grande abraço e até!